dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro. Bom dia, bom dia. Bom dia, vamos aguardando as pessoas entrarem, chegarem, para nós começarmos o nosso devocional de hoje. Só avisar aqui enquanto as pessoas entram, vou avisar que nós já estamos ao vivo. Avise também. Avise por aí. Bom dia, Célio. Bom dia. São 6h09 da manhã. Já vamos iniciar o nosso devocional de hoje para o seu propósito. Aquele propósito bem definido que a gente vem conversando sobre ele ao longo dessa jornada. A sua meta ousada. Hoje é segunda-feira. Se você ainda não deu uma olhadinha naquela sua meta, bom dia, Wanda, seja bem-vindo. Hoje é o dia de recomeçar. É o dia que Deus te chama, te convida a recomeçar. Olhar para dentro, olhar os seus pontos fortes, se posicionar, se colocar como filho e filha amada de Deus e iniciar essa semana. Que possamos pedir o Espírito Santo para nos encher, para nos transbordar, para abrir a nossa mente, para que nós possamos ouvir e discernir a palavra de hoje, para que toque o nosso profundo, para que nós possamos absorver da melhor forma. O que não servir para você agora, guarde, não joga fora. Em algum momento você vai lembrar e aí você vai colocar em ação. E é sempre assim, a gente ouve, guarda, já coloca em ação aquilo que serviu para nós. O que não serviu, guardamos. Em determinado momento podemos precisar. Então eu te convido a se abrir ao novo hoje, a se abrir à palavra, aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que Deus quer falar conosco, a estarmos abertos e disponíveis, nos colocar à disposição e permitir. O quanto nós temos falado de permissão, Deus ele quer nos dar o melhor do seu amor de pai, do seu cuidado de pai, mas nós precisamos permitir que você hoje permita e que esta semana seja extraordinária. Nós leremos e meditaremos hoje Timóteo 4. Já estamos caminhando para o finalzinho desse livro, é um livro pequeno, nós já estamos caminhando para o final de Timóteo 4. E quantos aprendizados nós tivemos até aqui? Quantos aprendizados? E hoje, nessa carta que Paulo fez para o seu discípulo Timóteo, que era um jovem aí pelos estudos, que tinha até uns 18 anos, nós podemos entender que ele ensina muito sobre liderar. Liderar pelo exemplo. Então ele ensina muito sobre isso. E ele alerta também sobre os falsos ensinamentos a Timóteo. Como ele era um discípulo jovem, ele ensinou a ele estar atento aos falsos ensinamentos, às falsas doutrinas, mas que ele se atentasse às boas doutrinas, ao que foi ensinado por ele, que foi ensinado por Deus. E ele ensinava a reconhecer a verdade, se dedicar à verdade e crescer na verdade. Então ele deixou esses ensinamentos para o seu liderado Timóteo. Como nós, eu como esposa, como mãe, meu esposo como pai, você no seu trabalho, eu no meu trabalho, como nós estamos liderando? Como nós estamos liderando os nossos liderados? Onde eu trabalho, como eu tenho liderado? Na minha casa, como eu tenho liderado os meus filhos? Meu esposo, como tem liderado os seus filhos? A casa. Nos chama muito a atenção sobre a liderança. E a liderança nada mais é do que eu ser um exemplo. Eu preciso ser um exemplo para que os liderados, eles vejam e eles sigam. Eu preciso dar o exemplo não só falando, mas fazendo, praticando e vivendo. Como você tem inspirado
dentro do seu lar, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, no seu trabalho, os seus liderados? Como você tem inspirado essas pessoas que se espelham em você, nos seus comportamentos? Bom dia, Imaculada, seja bem-vinda. Bom dia, Mário, seja bem-vindo. Como você tem liderado? O quanto é importante eu ter a consciência de que eu lidero. Bom dia, Daiane, pelo meu exemplo. Eu posso falar qualquer coisa, mas o meu exemplo arrasta. O meu exemplo arrasta. Isso em qualquer lugar. Que hoje você é chamado a ser inspiração, a inspirar pessoas, a inspirar onde quer que você pise a planta dos seus pés, que você inspire, mas que você seja a sua maior inspiração. A sua maior inspiração. Porque quando eu me conheço, eu conheço os meus dons, eu conheço os meus talentos, eu sei quem eu sou, eu me auto-inspiro, eu me automotivo e eu consigo externar isso ao outro. Que você hoje possa se reconhecer quem você é. O Filho amado de Deus, aquele que é chamado a servir pela liderança, para inspirar pessoas, para servir pessoas através do seu exemplo, através do seu conhecimento. Que você possa liderar no Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Porque sozinho nós não podemos, sozinho nós não somos nada. Mas quando nós temos uma força superior em que nós acreditamos, nós temos força para vencer todos os desafios propostos. Todos os desafios. Nós temos a capacidade que vem do céu, porque nós somos filhos do Criador, nós somos filhos do Rei. E Ele já inseriu em você os dons e talentos, você já os tem. Já os tem. Então que você hoje possa ser inspiração, possa ser exemplo, que as pessoas olhem para você, queiram se inspirar em você, na sua jornada, na sua trajetória, mas que você reconheça que se você chegou até aqui, é porque você já venceu e ultrapassou os seus próprios limites, os limites do seu corpo, os limites da sua mente. Então que você possa ser a sua maior inspiração e a partir de você, que você inspire outras pessoas e mais pessoas com esse seu legado. Um ótimo dia para todos nós, que nós possamos começar esse devocional com essa mentalidade, com essa presença e saber que eu sou a minha maior inspiração. Eu sou a minha maior inspiração e eu estou aqui para inspirar outras pessoas. Bom dia, João, seja bem-vindo. Então, a carta de Timóteo, ela começa dizendo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e às doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro em brasa. Proíbem o matrimônio e de usos de certos alimentos que, no entanto, foram criados por Deus para serem tomados com ação de graças pelos fiéis e por aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade. Com feito, toda criatura de Deus é boa e não se deve rejeitar coisa alguma. Paulo escreve a Timóteo para nós não renegarmos a nossa fé. O quanto isso é importante, eu saber quem eu sou, quem é o meu Criador, e eu não renegar a minha fé. Porque se eu renego a minha fé, eu renego a mim mesma. Eu renego a mim mesma. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, porque quem eu sou em Cristo. Eu sou um imitador de Cristo. Eu sou um filho amado de Cristo. Eu sou amado. Eu sou criatura do meu Criador. Então, ele adverte as falsas doutrinas, aquilo que proíbe casamento, a abstinência de certos alimentos, aquilo que foi implantado pelo mundo, que não foi criado por Deus. Porque tudo que foi criado por Deus é bom. O que não vem dele não é bom. E nós precisamos ter o discernimento sobre isso. Nós precisamos ter o discernimento, a clareza e o entendimento. Porque nós temos o poder da escolha, tudo está aí. Mas com o discernimento, com a nossa mente firmada, nós temos o discernimento necessário para escolhermos aquilo que é bom. Porque aquilo que é bom vem de Cristo. E a consciência para que eu não me contamine com as coisas do mundo. Porque elas são bonitas, encantadoras muitas vezes, mas eu preciso ter discernimento, o discernimento do Espírito. Ensinando isso aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo, nutrindo
com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeita, porém, as fábulas mundanas e as histórias de gente caduca. E exercita-te para a piedade futura. Esta palavra é digna de fé e de toda acolhida. De fato, se nos esforçarmos e lutarmos, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, principalmente de quem tem fé. Recomenda-se essas coisas e as ensina. Porque pusemos a nossa esperança. Em quem está a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Que nos fala que nós precisamos depositar a nossa esperança no Deus vivo. Então nos fala que a palavra de Deus ela é piedosa. O que é piedosa? Eu ser amável, eu ser amoroso, eu ser reverente, eu ter compaixão, eu ter respeito ao próximo, empatia ao próximo, o cumprimento dos meus deveres, porque eu como cidadão eu tenho deveres, eu ter compaixão pelo sofrimento alheio, eu ser misericordioso, assim como Cristo é misericordioso comigo. Assim como Ele é misericordioso comigo, independente dos meus erros, da minha vulnerabilidade, dos meus pecados, das minhas faltas, Ele é misericordioso comigo, com você. Então Ele te chama a ser piedoso, a ser misericordioso, a ter um olhar misericordioso. Olhe com misericórdia, com piedade para você, para o outro. Se ame. Se ame. Eu só consigo dar ao outro aquilo que tem dentro de mim. Por isso é tão importante o autocuidado, o autoamor. Aqui fala que nós precisamos cuidar do nosso físico, mas o mais importante é cuidar do nosso espiritual, é cuidar da nossa alma. E que nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. Independente do que você está passando hoje, do que está proposto para o seu dia de hoje, das eventualidades que possam surgir no dia de hoje, do que tem planejado para a semana, o que pode sair do planejamento, o que pode estar agregando, o que pode não estar agregando, independente, saiba que a sua esperança está em Deus. A sua esperança está em Deus. E é um Deus vivo, é um Deus salvador, é aquele que te ama, que te chama todos os dias. É um Deus que tem misericórdia, Ele atua com a tua misericórdia, mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não vê. Mas a fé é isso. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso acreditar que existe um Cristo Redentor, misericordioso, que atua em todos os âmbitos da minha vida, porque Ele me ama, independente das minhas falhas. Ele já me salvou e Ele me chama e te chama para viver no amor, na piedade, na fé, na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas verdades nós temos visto, vivido e aprendido aqui e colocado em ação? Quantas verdades nós temos visto? E é isso, é eu me autoconhecer em Cristo, os meus dons, os meus talentos, as minhas características, os meus valores, aquilo que o mundo distorcia e falava o contrário. Eu entendo aqui, porque através da verdade eu entendo que eu sou importante, sim, que eu tenho os meus valores, sim, e que eu sou capaz, sim, de alcançar os meus sonhos mais imagináveis, de alcançar a vitória, de alcançar a vida abundante. Bom dia, João, bom dia, Wilson, sejam bem-vindos. Ninguém te menospreze por seres jovem, de tua parte, procura ser para os que creem um exemplo. Procure ser para os que creem um exemplo, pela fé, pela castidade, até que eu chegue aí. Dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti, que foi te dado mediante uma profecia acompanhada da imposição de mãos no presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te delas, para que seu progresso seja manifestado a todos. Está atento a ti e aos que te ensinas. Persevera nessa disposição e nessa prática. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te escutam. Da tua parte, procura ser para os que creem um exemplo. Como eu tenho me posicionado? Como eu tenho me posicionado no meu trabalho, nos ambientes em que eu estou? Como eu tenho me posicionado?
Bom dia, Valdivino, seja bem-vindo. Como eu tenho me posicionado? Nós somos inspiração, eu tenho sido inspiração a quem me olha, me vê, a quem está comigo no meu dia a dia. Como eu tenho sido visto? Nós somos chamados a sermos exemplos através do que nós falamos, através do que nós fazemos, através do nosso estilo de vida. Nós somos chamados a sermos exemplos. Eu tenho sido um bom exemplo ou eu não tenho sido um bom exemplo? Os meus liderados, quando olham para mim, eles são inspirados ou não? Eu preciso me autoavaliar. Eu preciso me autoavaliar, porque aqui está falando não despreze a sua juventude, sua pouca idade, mas busque o aprendizado, busque a leitura, busque o conhecimento. Ele chama a liderança e nós lideramos o tempo inteiro. Mesmo que não tenhamos em nosso trabalho uma posição de liderança, nós lideramos o tempo inteiro. Nós somos inspiração o tempo inteiro. Através dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso posicionamento. O que nós precisamos é nos dedicar àquilo que nos faz crescer fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Nós precisamos nos dedicar. E aqui estamos falando, se dedique. Nós precisamos nos dedicar àquilo que nós nos propomos a fazer. E a partir disso, nós temos uma boa desenvoltura. E começamos a ser exemplo. Exemplo daquilo que fazemos, e não só daquilo que falamos, exemplo daquilo que vivemos. Não adianta eu falar e eu não viver. Quantas pessoas falam, mas não vivem. Não vivem o amor, não vivem a empatia, não vivem. Nós precisamos viver aquilo que pregamos, aquilo que falamos. E viver aquilo que nós queremos viver futuramente, que é a sua visão de longo prazo, é a sua visão de futuro, é a sua vida extraordinária. Daqui 5 anos, como eu quero estar. Eu já viver como se eu já estivesse vivendo daqui 5 anos. Eu já me posicionar como eu quero estar daqui 5 anos. Como você quer estar daqui 5 anos? Na sua visão de futuro, como você estará daqui 5 anos? Viva como se você já estivesse, como se você já fosse. A nossa mente, ela não tem a capacidade de distinguir aquilo que é real e que é imaginário. Então, aquilo que eu imagino, ela acredita que já é a realidade. Então, por que ao invés de nós visualizarmos e internalizarmos o negativo, por que não visualizamos, internalizamos o que é positivo, o que são os nossos sonhos, o meu estilo de vida daqui 5 anos, como eu quero estar, como eu estarei vivendo em todas as categorias da minha vida, como eu estarei como pessoa, como profissional, como mãe, como eu estarei? É necessário nos fazermos essas perguntas para sairmos da zona de conforto. Zona de conforto. A zona de conforto é muito confortável, é gostoso você ficar lá. Mas existe um problema que eu tenho que te dizer. Lá você não cresce. Lá os seus sonhos não se realizam. Lá você não vive o extraordinário. Lá você fica paralisado. Lá você fica na base da reclamação. Então hoje eu te convido a ter um posicionamento diferente. Bom dia, Rai, seja bem-vinda. Hoje eu te convido a ter um posicionamento diferente. Através do seu exemplo, que você arraste todos os seus liderados para alcançar resultados inimagináveis. Que você arraste pessoas com motivação, extraindo delas o seu melhor, que esse é o papel do líder, extrair das pessoas o seu melhor, aquilo que ela nem imagina que tem, mas você, com o seu olhar de líder, com a sua visão, você consegue extrair o melhor. Que você hoje possa ser um imitador de Cristo, porque quando nós somos imitadores de Cristo, nós vivemos na verdade. Como tem sido as pessoas que estão ao seu redor? O que elas falam sobre você? Qual é a energia?
elas querem te imitar, elas querem inspirar em você. Isso é uma boa reflexão para nos tirar da zona de conforto. As pessoas têm modelado o seu comportamento, as pessoas se inspiram e querem modelar o seu comportamento. Os seus filhos olham para você, se inspiram, e qual comportamento ele está modelando? Qual comportamento as pessoas têm modelado de mim? Procrastinador? Medroso? Fraco? Qual comportamento eu tenho gerado nas pessoas? Qual é a inspiração que eu tenho gerado nas pessoas? Todos nós temos que ter essa mentalidade. Nós somos observados o tempo inteiro. O que eu estou modelando? O que eu estou internalizando? O que eu estou gerando? Qual é o bem que eu estou gerando? Então nós precisamos ser exemplos. Nós já somos exemplos, mas agora de uma forma mais intencional. Eu serei exemplo, mas de uma boa performance, de um bom posicionamento, de uma boa conduta em todas as áreas da minha vida. Mostra qual que é o modelo do seu comportamento, qual que é a sua linguagem que você precisa mudar, qual é o comportamento que você precisa mudar. Que você seja o exemplo de luz que o mundo precisa. Se cada um de nós tivermos essa consciência de sermos o exemplo de luz que o mundo precisa, essa clareza que o mundo precisa, nós transformaríamos 1%. Então, que nós possamos ter essa mentalidade, que eu não deixe morrer dentro de mim os dons e talentos que Deus me concedeu, mas que eu os coloque em ação e que eu coloque à disposição para que Deus os use conforme a tua vontade. Se deixa ser usado, se deixa ser moldado. Quantas pessoas precisam de você, de ouvir o que você tem para falar? De um posicionamento seu pode gerar mudanças de vida, mudanças, ter insights maravilhosos nas outras pessoas. Então se permita, se permita, se permita. Então nos fala do amor. Amar o próximo, isso é uma forma de amar o próximo, de uma forma de servir, como Paulo ensina que eu devo servir. O Paulo ensina muito nas suas cartas sobre o servir ao outro. E isso é um servir. Conseguirmos liberar o amor. Às vezes nós não sabemos entregar o amor porque não nos foi entregue. Às vezes nós precisamos nos curar primeiro para depois curar o outro. Às vezes eu preciso me curar, preciso me encontrar. Eu só consigo dar ao outro aquilo que está dentro de mim. Eu só consigo externar ao outro aquilo que já existe em mim. E às vezes estamos tão sobrecarregados, preocupamos tanto com o outro e não temos um olhar. Queremos tanto ter um olhar de empatia para o outro, mas não temos um olhar de empatia para nós mesmos. Um cuidado, um auto-amor conosco mesmo. Como você tem cuidado da sua casa interna? Porque a sua casa é templo do Espírito Santo. Ele faz morada em você. Como você tem cuidado de você? Como você tem cuidado do seu cantinho mais especial, que é o seu coração? Como você tem cuidado da sua mente? Como você tem blindado a sua mente? Como você tem cuidado de você? Não tente dar conta de tudo. Tenta dar conta do necessário hoje. Coloque prioridades, aquilo que é mais importante para o dia de hoje. Não viva na sobrecarga. Tenha o autocuidado e o auto-amor com você. Eu só posso partilhar aquilo que já existe em mim. Eu só posso partilhar aquilo que já existe em mim. Que você hoje possa escolher a viver o seu propósito com leveza, a servir com leveza, a liderar com leveza, a se amar, a se priorizar e a entender que você é o filho amado de Deus, que você nasceu para dar certo, que você é protagonista da sua própria história e que hoje é um dia em que você vai fazer grandes construções na sua história, grandes construções. Eu quero dizer para você no dia de hoje que hoje é um dia de recomeços. Comece de onde você parou, comece pequeno, mas comece. Ou recomece. Sempre é tempo de recomeçar,
de recalcular a rota, de fazer novos planos, novos projetos e colocar em ação, se mover, se colocar em movimento. Que você hoje possa se inspirar. Olhe para a sua história e que você possa se inspirar em toda a sua história, que você possa inspirar outras pessoas com a sua história, que você possa construir o seu legado. Que essa semana possa ser só o início de grandes bênçãos, de grandes conquistas e de grandes novos projetos. Amém? Finalizamos a nossa leitura e meditação de hoje. Eu espero que tenha tido grandes insights. Que você possa se permitir a viver o novo. Abrir a sua mente, expandir a sua mente e enxergar. Às vezes o novo já está aí, mas você ainda não consegue ver. Não consegue ver. Então, abra sua mente, abra os seus olhos e se permita viver o novo. Se permita. Que essa semana seja uma semana abundante. E que mesmo que venham os desafios, você já está blindado no seu espiritual para vencê-los. Amém? Se você teve insights, toque no coraçãozinho para eu entender que a palavra de hoje trouxe grandes insights para vocês. E eu espero que esses insights, eles não fiquem só aqui, mas que vocês levem para o seu dia, para a sua vida, para que isso seja externado. O mundo precisa conhecer você, o mundo precisa saber de você. O mundo precisa de pessoas como você. Então que você agora comece a agir no seu servir. Como eu posso servir mais? Como eu posso amar mais? E que você comece esse amor por você mesmo. Amém? Que possamos fazer a nossa oração de hoje para que nós possamos internalizar tudo isso que nós ouvimos, a palavra que nós recebemos aqui. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo dia de hoje. Eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que estão aqui. Eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que vão ouvir este devocional depois. Eu te louvo e te agradeço pela permissão que elas têm dado ao acesso, para que o Senhor acesse o seu coração, para que o Senhor acesse a mente, para que o Senhor abra a mente, para que elas entendam que são filhos amados, que são desejados, que são sonhados e que são chamados a servir e a liderar pelo exemplo. Que elas possam ser exemplos, que elas possam ser inspiração, que elas se inspirem, que elas possam olhar para dentro e ver o quão grandes são, até onde chegaram. Que elas possam olhar para elas com empatia, com amor, com respeito a si mesmo e entender que elas são filhos, que eles são filhos amados. Eles são restaurados, eles são renovados e são chamados a viver uma nova história, um novo momento, a viver o novo, que elas possam ser renovadas no dia de hoje e que você possa permitir o acesso de Deus ao seu coração. Que você hoje possa permitir, que você hoje possa viver o novo e que onde você passar, onde você pisar a planta dos seus pés, que todos sintam a presença de Deus em você, que você exale a presença do Senhor, que todos possam sentir e que você possa ser inspiração. Que essa semana comece com inspiração. Quem eu sou, quem eu serei, e que você já viva como se já estivesse conquistado todos os seus sonhos. Amém? Que você possa ter um dia extraordinário. Bom dia, Reginaldo, seja bem-vindo. Extraordinário, cheia da bênção e da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Que você possa liderar pelo exemplo e inspirar pessoas ao seu redor. Que todas elas possam ser inspiradas, renovadas e sentir a presença de Deus a partir de você. Eu te espero aqui amanhã, às 6 e 7 novamente, para a nossa jornada espiritual. Até amanhã e tchau, tchau. Um excelente e abençoado dia para você.